Meu nome é Caroline Cavalcante, eu participei do laboratório Escreva Criatura, uma residência para roteiristas, e essa faz parte de uma ação multiplicadora, em que a gente vai contar um pouquinho, dar um pouquinho sobre uma aula. Essa é uma aula investigação que eu trago sobre o olhar da cinema de autora, e eu vou falar um pouco sobre o viés das críticas, da polêmica, da relevância, da importância dessa autoria no cinema. Trazer o conceito também, né? O conceito, ele surgiu numa revista francesa, Cahiers du Cinéma, mais ou menos em 1950, por François Truffaut, e alguns críticos do cinema, jovens críticos, que depois vieram se tornar grandes cineastas, né, como o Godard e o próprio François, eles trouxeram um termo que se chama política dos autores, em que eles colocavam a centralidade da direção como autor, né, como autor no cinema. Esses jovens críticos estabeleceram, né, e eles trazem essa polêmica, essa crítica também em relação ao sistema dos Estados Unidos, né, o cinema hollywoodiano também, que trazia esses autores, esses diretores, principalmente falando aí no cinema hegemônico, né, como homens, né, diretores, como um reconhecimento, né, diretores que eram extremamente reconhecidos, né, e aí se tornavam autores nesse lugar, né, de centralidade, de terem filmes que tiveram grandes sucessos, né, grandes bilheterias, assim, e se tornaram esse lugar, se colocaram nesse lugar, assim, né, de autoria. E isso foi discutido depois também por várias questões, né? Principalmente por essa centralidade em que colocava o autor como o diretor, né? Principalmente o diretor como um lugar central, em que trazia-se pessoalidades para compor esses elementos de autoria, né? Então a gente pode se questionar nesse sentido também como que o cinema, né, traz esse lugar de centralidade de uma única pessoa, né, a figura do diretor, principalmente, né, nesse sistema hegemônico que era o cinema em 1950, 1960, porque a gente traz esse lugar de força-tarefa, né? O cinema é construído coletivamente. Então, isso também foi um grande embate desses jovens críticos, né, que colocavam esse lugar de centralidade na autoria, né, dos diretores homens, que tinham muito mais visibilidade do que diretoras mulheres que existiam na época, né? Aí a gente vai colocar um pouco disso mais para frente, que existiam na época, mas não tinham essa visibilidade, assim. Até a própria curadoria, né, para escrever, né, para distribuir esses filmes, né, enfim, para todo esse lugar, era também muito centrada nessa masculinidade, né, nessa relação com os homens, né, brancos que faziam cinema na época. Outro elemento também que se considerava como um elemento para autoria, né, era um elemento artístico, né, o elemento artístico ou comercial também, não se fazia jus a esses lugares, mas o comercial, como eu falei, era um lugar muito visível, né, em que as pessoas, os diretores homens principalmente, se destacavam nesse lugar, né, de puro entretenimento, enfim, desse cinema hollywoodiano, assim. E um lugar artístico também em que pessoalidades eram colocadas, né, a poesia era colocada, né, esse modo de filmar, né, era trazido dentro dessa forma artística também, em que muitas pessoas que passaram pela direção passaram também por um período de pós-guerra, né, então tinha esses lugares assim bem fortes, né, esses elementos potentes. E isso tudo era compilado na visão de mundo que a autoria tinha, né, para trazer, né, não só esse passado histórico, né, esse elemento histórico que se vivia nesse período, né, de 1950 a 1960, né, que se perdurou também mais para frente, mas também outros elementos, né, de visão como, enfim, elementos artísticos, né, de direção de arte, elementos narrativos. E, como eu falei, a filmografia, né, como esse lugar, né, também de entender que a partir de 2 a 3 filmes de um mesmo autor, mesmo diretor ou diretora,
já conseguia se estabelecer, né, essa unicidade, né, esse lugar de autoria, assim. Então, era fácil entender, né, depois de ver 2, 3 filmes de uma mesma direção, que já havia uma unicidade ali, uma autenticidade naquele lugar, que era muito importante, né, essa originalidade, né, o que vai dar essa originalidade, né. E aí, trazendo esses elementos de autenticidade, de originalidade, quais seriam essas escolhas, né, assim, esses lugares que poderíamos pontuar, assim, para chegar nessa autoria? Bom, primeiramente, as escolhas estilísticas, assim, as escolhas de estilo mesmo, né, as estéticas do filme, de como você vai filmar o filme, né, de como você vai utilizar esses elementos em cena, né. Eu trago aqui também outro ponto, que é o conteúdo e a forma, né, não só a narrativa, né, a escrita, né, geralmente a pessoa que escreve, né, tem essa tendência a dirigir, não são todos os trabalhos, mas já tem se visto muito isso, né. Então, o conteúdo também está relacionado, e a forma também dentro disso, né, de roteiro e direção juntos, unidos aí, né, na escrita até essa direção. E essa direção também consegue compilar tudo que vai estar na mise-en-scène, né, desse lugar, né, desse lugar de autoria ali. Outro elemento de autenticidade muito importante também é o tema, né? É o tema que se constrói em torno dessa narrativa, né? Qual história você quer contar, né? O que você vai trazer diante das telas, né? Desse lugar, né? De visibilidade, né? Desse lugar que tem várias camadas aí em que existe que eles colocam de cinefilia, né? O público vai assistir, né? O que está relacionado todo com esse contingente, que é o cinema, a distribuição e o público, né? O que o tema tem a dizer sobre isso, né? Isso também é algo que é muito autêntico, assim, né? Enfim, não só o conteúdo, forma, mas também o tema. E aí, dentro do tema, né, tem a representatividade, né, do que você está trazendo, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa com deficiência auditiva, né? Eu tenho perda auditiva unilateral e no outro ouvido também tem uma certa perda, mas um lado não consigo escutar absolutamente nada, assim. E isso me fez entrar na comunidade surda, me aproximar dessas temáticas e entender que essa representatividade era um lugar importante de trazer nesses lugares de autorias mesmo, né, enquanto roteirista, né, como que isso reverbera, né, nos trabalhos que eu participo, assim, nos trabalhos que eu trago, né, que eu conduzo, enfim, toda essa questão que é muito importante, assim, né, assim, nesse lugar de autenticidade, né, de autoria. E, por fim, o modo de produção, né, o modo de produção, ele está muito ligado com essa contemporaneidade, assim, né, do que é o fazer cinema, né, da coletividade do que é o fazer cinema, né, principalmente que já se vê muitos coletivos assinando de maneira, assim, enfim, coletiva, né, assim, com várias pessoas, né, coautorias, né, com grupos de pessoas, várias mulheres assinando, vários coletivos de pessoas, né? Então, isso tem se visto muito, né? E acredito que isso está muito relacionado com o modo de fazer, né? O modo como você escolhe não só contar essa história, essa representatividade, como também de trazer essas pessoas para dentro dessas histórias, para dentro do fazer fílmico, né? Estar ali como operária, né, do cinema, né? Essa tentativa também, né, de não hierarquização, né, do cinema também é algo que traz um modo de trabalho importante também, que tem se visto bastante, né, que tem se consagrado, assim, também, como a gente sabe, o cinema hierárquico, né, assim, e um pouco saindo, né, o que eu vou falar um pouco mais para frente, dessa centralidade, né, na figura da direção, que é importante, né, que compila tudo, mas que também traz uma certa hierarquia, né, então essas formas de trabalho de coautorias e não hierarquização também tem se visto como autenticidade, assim.
O cinema de guerrilha, né, que é um termo muito importante para filmes de baixo orçamento, filmes independentes, que isso também está muito ligado com o modo de fazer, né, com o tanto de grana que você consegue ter, né, para desenvolver o seu filme, realizar o seu filme, e isso está muito ligado com todos esses fatores, né, de como você vai conseguir trazer, imprimir aquilo que você, né, você e as coautoras, enfim, estabeleceram para filmar ali, né? Então isso também está tudo muito relacionado, assim. E o viés político, né? O viés político que traz, enfim, tudo isso que eu já coloquei aqui, que é político, né? E aí eu trago essa provocação, né, dessa investigação do conceito, né? Trago duas provocações, né, nesse sentido, né? Tanto os termos, né? O termo de cinema de autor, né? Que eu trago nesse olhar da mulher, cinema de autora, tanto quanto essa autoria do que, como que seria estabelecer essa autoria, né? Seria alguns críticos, né, colocam que seria a autoria da obra, né, e não a autoria centralizada na pessoa, né, que é o antropocentrismo. Então, nessa figura, né, que é o autor, a autora, é algo para refletir também, assim, né, nessa autoria que se diz um pouco mais distanciada, né, da pessoa, que conduziria para um lugar um pouco menos subjetivo, digamos assim, né. E aí agora falando um pouquinho das mulheres autoras, né, são diversas mulheres, né, que não tiveram tanta visibilidade quanto os homens tiveram, né, na época, mas um pouco da Maya Deren, né, que ela veio do cinema experimental, e muitos curtas-metragens, assim, 2 ou 3 curtas-metragens que a gente assiste dela, a gente já consegue estabelecer uma característica própria, né, que ela traz, assim. Então, é muito interessante ver essa unicidade, né, que ela traz nos elementos dela, assim. Tanto quanto a maioria que eu vou mostrar aqui também foi produtora, foi atriz do próprio filme que dirigiu, então tem essas camadas, assim, interessantes, né, de serem relacionadas, né. A Louise Weber, né, que foi a pioneira, assim, em 1915 ali já estava fazendo filmes, né, onde trazia esse lugar feminista, esse lugar, enfim, mesmo na época, né, já conseguia colocar um pouco da sua unicidade, né, da sua autenticidade, né, nos vários filmes que ela trazia, assim, que não teve tanta visibilidade, mas foi uma das mais importantes, assim, então é algo também para se deixar de provocação, assim, né, o que se trouxe, né, historicamente, né, até hoje, para a gente, assim, né, e as inspirações que isso vai reverberando hoje, né. Varda, né, muito importante no cinema francês no mundo, que ela não só tinha essa pegada autoral, mas também ela tinha esse viés político, documental, ela gravava, né, os próprios filmes, então também uma característica muito marcante, assim, né, do documental próprio dela, né, que a gente já, 2 filmes já consegue estabelecer esse olhar, esse filme dessa cineasta incrível, assim, e outras diversas mulheres, assim, que considero, né, eu acredito que podem estar nesse lugar, nesse viés, assim, em um olhar de mulheres autoras, assim, que passa, enfim, por Grace Passou, que eu admiro demais, né, e Celine Sciamma, enfim, Charlotte Wells, né, esses novos filmes chegando, e acredito muito nesse lugar, né, nesse lugar em que elas trazem, né, esse olhar muito particular, assim, e ao mesmo tempo trazem esse olhar autoral e coletivo, né, algo que a montadora do Mato Seco em Chamas, né, a Cristina Amaral, trouxe numa entrevista, né, no Tiradentes, que essa centralidade, né, na direção, né, esse olhar da direção, né, ele é muito relevante, né, mas ao mesmo tempo é só mais uma função, é só mais uma responsabilidade ali, que é uma responsabilidade enorme, mas é só mais uma responsabilidade diante de várias outras funções que estão ali nesse lugar, várias outras
enfim, lugares, né, ela também assina esse lugar de autoria, mesmo como montadora, né, nos filmes que ela trabalha. Então, também é uma possibilidade de olhar, né, a gente conseguir olhar para esses lugares que não só a direção atua, mas também esses lugares em que outras funções ali têm essa relação, né, com a criação do filme, né, digamos assim, com essa autoria, né, dos filmes. E aí deixo aqui também algumas referências, enfim, das diversas outras, né, que entram nesse lugar, né, das mulheres, principalmente trazendo e fazendo uma comparação com esse olhar que teve, né, com os homens, né, esse conceito, o cinema de autor, né, eu trago esse cinema de autora, né, e deixo a reflexão também para a gente pensar as autorias no cinema, né, como que isso tem se estabelecido hoje em dia, assim, nesse lugar, e no que é essa construção nova, né, essa coletividade também, e essa importância da individualidade também, né, que é a construção, né, enquanto autora, assim, né. E é isso, eu agradeço demais, assim, a participação, né, no laboratório de, da Escreva Criaturas, né, de residência de roteiro. Foi uma possibilidade enorme, assim, de construir, né, com várias mulheres, né, agora trazendo esse lugar da mulher também nas construções, né, enfim, tanto de consultorias, né, que eu acho um lugar também extremamente importante, né, de curadorias, né, de distribuição, de crítica, né, das falas, de como o cinema está colocado, né, e essas autoras também, né, que por mais desafiador que seja estar aqui, né, fazendo o cinema, que essas autoras encontrem mais espaços e que a gente consiga abrir mais espaços. Então, deixo o meu agradecimento a essas mulheres, né, e ao Escreva Criatura, e a Marília Nogueira também. Então, muito obrigada.